E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer esse exercício 3 aqui que já estava demorando para sair. Finalmente em casa agora é mais fácil. Bom, vamos lá. Deseja-se implementar um método que verifica as distâncias entre dois valores de um vetor. Então aqui nós temos distâncias absolutas, tá? Então não vai dar números negativos. Então temos aqui um vetor de 7 posições e a gente vai fazer aquela interação que eu expliquei no exercício 4. Exatamente, eu expliquei no exercício 4 que quando a gente faz uma interação com dois valores, a gente tem uma interação a menos no tamanho do vetor. Eu já expliquei isso em outro vídeo, confere lá, mas a gente vai esclarecer também mais um pouquinho aqui, acredito eu. Então, o que acontece? Nós temos nesse vetor aqui 7 posições e o resultado esperado, vamos até copiar esse resultado aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. O que ele vai retornar é um valor a menos. Olha lá, um valor a menos porque tem uma interação a menos. Belezinha? Então vamos começar esse exercício com o método, com a classe, igual ao nome do arquivo, o nosso método main, e esse método aqui, que é o que ele está pedindo, ele quer saber o método, como é que vai ser o resultado desse método. Nós vimos também que nós temos que declarar o static antes do método e temos que informar qual vai ser o retorno do método. E o nosso método vai retornar um vetor de inteiros. Então a gente vai receber um vetor de inteiros e vamos retornar um vetor de inteiros. Ok? Então vamos dar um return aqui, que é o nosso retorno que a gente vai retornar, o nome da variável que a gente vai chamar de vetor. Super criativo, né? Não, eu não poderia ter colocado vetor, porque na verdade o exercício não usa vetor como uma das respostas possíveis, ele usa result. Pronto, agora sim. Result, ok. Bom, vamos declarar esse vetor que a gente vai passar ao método. Então tá aqui, eu só copiei e colei, que é o vetor que o exercício dá. 17339-1 e 0. Ele vai ver as distâncias entre este elemento aqui. Ah não, é isso mesmo. E essa interação aqui, essa interação aqui. Ah, estava certo. Isso aqui. Então vamos lá. O que a gente vai fazer é chamar esse método de distâncias e eu vou colocar. Tá difícil esse tab aqui hoje. Boa. Eu vou instanciar uma nova variável que é o valor do resultado desse vetor. Então vou chamar de vec e eu vou chamar o método distâncias e armazenar esse retorno aqui nessa variável vec e eu vou imprimir ela no nosso console, ok? Então o que eu fiz aqui? Porque tem isso? Não sei. Fiz tudo errado aqui. Copiei daqui, mas não copiei. Inteiro vec. Tá aqui o nosso vetor vec, ok? E eu vou armazenar dentro desse vetor vec, que a gente já está declarando ele aqui, o retorno deste método aqui. Então vou chamar o método distâncias, vou passar vector, então vector, vou passar vector e vou armazenar em vec. Então vamos de novo, nossa classe principal, com o mesmo nome do arquivo, método main, instancia um novo vetor, que é o dado no exercício, que é este vetor aqui, e eu vou chamar esse método distâncias e vou armazenar o retorno desse método em uma nova variável chamada vec. E vou retornar para o usuário este vetor vec. Eu vou fazer aquele for que é por valor. Que eu vou declarar uma nova variável, int, vou dar o valor
o valor dela como sendo i e vou verificar todos os valores do vetor vec, esse vetor aqui, e vou dar um system.out.println na variável i. Vou adicionar uma concatenação de um espaço, ponto e vírgula no final, e está aqui. Nosso método main já vai iniciar com a instância de um novo vetor que chama vector. Já vou chamar o método distâncias, passar o vetor... Opa, tá errado. Qual que é o nome que ele usa aqui? Eu estou confundindo tudo em inglês com português, tá? Mas beleza. Então, tenho a variável vetor. Cadê? Na verdade, aqui ele coloca vec. Beleza. Vetor. Aqui eu passo vec. E aqui eu verifico vetor. Pronto, agora tá certo. Beleza. Acredito que esteja, senão vai dar erro. Ok. Então, nosso método main está funcionando certinho. Vai chamar o método distâncias, vai armazenar na variável vetor. E vamos percorrer por valor todos os índices de vetor. Armazenar na variável i, que a gente está instanciando ela aqui. E vamos printar o valor que foi armazenado em i, mais uma concatenaçãozinha aqui nesse println. Ok? Não vou pôr um print normal, porque senão ele vai ficar pulando um monte de linha e não vai dar esse resultado assim que a gente está esperando. Bom, eu tenho que criar na verdade um novo vetor aqui, que é esse vetor resultado, esse vetor result. Eu vou receber vec, vou fazer as comparações, armazenar os valores no vetor result e aí retornar para o usuário. Então, primeiramente eu tenho que instanciar esse vetor, que é um vetor de inteiros. Assim como eu estou passando um vetor de inteiros para o método de distâncias, eu tenho que instanciar um vetor de inteiros também, ok? Ele, é claro, tem o nome do nosso retorno, que é esse vetor que a gente vai retornar. Então, esse vetor result é igual a um novo vetor, que a gente tem que declarar aqui, que é um novo vetor de int. Ponto e vírgula no final, e está tudo certinho. O que acontece aqui, nós temos que dar qual é o tamanho desse valor, desse vetor de retorno que a gente vai fazer. Como eu disse para vocês, nós temos uma interação a menos do que o tamanho do vetor. Então, eu tenho que verificar o tamanho desse vetor que a gente está passando, que é o vec. Então, é esse vetor vec menos uma interação que ele vai fazer, porque a gente está comparando dois valores. Então, uma funçãozinha que a gente verifica qual é o tamanho do vetor seria vec.length, ok? Menos 1. Esse vec.length menos 1, ele vai dar exatamente o tamanho deste vetor vec menos uma interação. Tá aqui, ó, porque eu errei. Vamos lá. É assim que era para fazer. Boa. Ok. Temos aqui o valor. Agora a gente tem que fazer as comparações índice por índice, que a gente vai ter que acessar esses índices. Então, o melhor jeito para acessar esses índices seria por um for. Ok? Aquele for, normalmente a gente inicia com um i, já para ele conseguir percorrer, iniciando o i em 0, ponto e vírgula, no finalzinho a gente vai fazer aquele i++, que é o que a gente vai fazer no final do for, que é somar mais 1 na variável i que a gente declarou como sendo 0 inicialmente. Ok? Qual vai ser nossa condição? A condição que a gente vai verificar que a gente vai fazer um número de interações que seria esse aqui, ó. A gente vai fazer exatamente esse número de interações. Então, a gente vai percorrer armazenando valores em result, ok? E a gente vai fazer exatamente esse número de interações. Então, o valor que eu coloco aqui não é do vetor vec, porque vec tem uma interação a mais. Então, a gente tem que usar o comprimento
de result. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui é, enquanto o i, que a gente iniciou como 0, e vai ficar sempre somando mais 1, enquanto o i for menor que o tamanho do vetor resultado. Porque assim que acabar esse vetor result, nós não temos mais interações para fazer, ok? E como a gente acha o tamanho do vetor result, é um result.length, ok? Bom, nessa verificação, a gente vai atribuir valores ao vetor result pela distância, ok? Eu esqueci, na verdade? Não esqueci. Tá certinho. Então, vamos atribuir ao vetor result no índice i, que ele inicialmente é 0, até o comprimento, a gente vai passar o valor da distância. Então, vamos chamar aqui de distância, por enquanto. Então, esse valor de distância a gente vai passar para o vetor result, ok? Essa distância é mais ou menos que nem o exercício 4, que a gente fez a comparação dentro de um for do segundo valor do vetor com o primeiro. Aqui eu fiz ao contrário, depois eu voltei, que é uma das alternativas possíveis. Aqui eu já vou fazer direto para vocês. Então, nós temos que dizer qual é essa distância. Então, essa distância ela é um inteiro, que eu vou chamar de dist, o nome da variável, que vai ser a subtração do segundo valor menos o primeiro. Ok? Qual seria o segundo valor que a gente está comparando? Seria o valor de VEC, que é o vetor que a gente passou dentro do método de distâncias. Então, VEC e mais 1, corretinho. Estava vendo se estava ao contrário. Não confio em mim mesmo, às vezes. E a gente vai subtrair e encontrar qual o valor da distância entre um e o outro, que é o seu antecessor. Então, isso vai me dar a distância da posição 2, da posição 2 com a posição 1. Então, a primeira interação vai ser 7 menos 1. A segunda interação vai ser 3 menos 7. A terceira iteração vai ser 3 menos 3. E assim sucessivamente. Ok? Vamos verificar se a gente conseguiu fazer por enquanto. Tá na pasta certa, tá? Então vamos lá. Java C, exercício 3.java, Java, exercício 3. Vamos rodar. E deu aqui exatamente os valores, porém teve negativos aqui. E ele pediu os valores absolutos. Então a gente tem que converter esses valores aqui para módulo. O Java tem uma função própria para isso, para fazer essa atribuição de identificar um módulo. Eu vou colocar aqui para vocês, que é o math.abs, absolute. Ok? E a gente vai passar distância, ponto e vírgula, e temos que incluir, a gente tem que dar um import, e a gente vai escrever math, aqui ó, pronto, import java.language.math, acho que é isso, deve ser esse lang. E agora a gente vai transformar os valores negativos em módulo. Vamos salvar, compilar novamente e vamos rodar. Pronto. 64061. Exatamente o que ele está esperando como saída para a gente. Bom, só que tem um porém. Não tem novamente respostas sobre esse exercício
desta forma. Então a gente tem que mudar de novo e eu vou adicionar alguns comentários porque a gente não vai usar o import em math e não vamos usar isso aqui. Mas eu vou deixar caso vocês queiram testar posteriormente. O que a gente vai fazer é... como é que eu poderia fazer? Como é que o exercício fez? Ah, tá. Eu vou verificar se o número é negativo. Se for negativo, eu faço vezes menos 1 e ele vai me dar o valor. Ele vai me transformar o valor negativo em positivo se for negativo. Se não, ele continua do mesmo jeito. Então, vamos apagar isso aqui, que a gente não vai usar. E a gente vai criar um if para verificar se o valor de distância é menor do que 0. Se distância for menor do que 0, eu vou usar a própria variável distância e vou fazer menos 1 vezes distância, que é dist. Vou botar um parênteses aqui. Então, caso for negativo, eu faço uma multiplicação por menos 1 e coloco o valor de dist ao índice do vetor result que a gente está retornando aqui. Esse if aqui só vai fazer vezes menos 1 se o valor da distância, que é, por exemplo, aqui menos 4, for negativa, senão ela não vai entrar nesse if. Ela vai cair direto e vai atribuir o valor da distância ao vetor resultante que a gente criou. Vamos salvar, vamos executar novamente, Java C, Java e pronto. Resolvidos. Vamos fazer um turbo aqui de novo. Bom, criei minha classe, mesmo nome do arquivo, Java, nosso método main, criei um vetor chamado vec, que o exercício deu, que tem essas posições aqui. Criei um novo vetor para armazenar o retorno do método distâncias. Ok? Então, esse vetor chama vetor, não é vector, confundi de novo, e armazena o retorno do módulo distâncias. Ok? Faço um for, que é aquele for por valores, tá? Então, declaro o i, armazeno em i o valor das posições do vetor e vou dando um print com uma concatenaçãozinha de um espaço aqui, ok? Mas antes de entrar nesse for, eu chamo este método distância, que recebe um vetor e a gente está passando ele aqui, ó. Pronto, chegou lá. Criamos um novo vetor que a gente chama de result, que é o que a gente vai retornar do nosso método, e a gente já discutiu um outro exercício que a gente tem uma iteração a menos quando a gente compara dois valores. Então, nós temos que subtrair 1 do tamanho desse vetor, que a gente é obrigado a instanciar aqui, qual é o tamanho dele, para ele armazenar na memória. Então, eu crio um for para percorrer todos os índices desse vetor result que a gente vai armazenar o valor da distância. Então, o valor da distância vai ser armazenado dentro de um novo vetor que chama result. Ok? Então, a gente tem que passar por esse vetor result em todas as posições dele. Então, o que a gente faz? A gente inicia um for, isso é comum, então a gente instancia um i valendo 0 e fala que enquanto o i for menor que o tamanho do vetor result, enquanto ele for menor, soma mais 1 no final desse for, ok? E eu tenho que instanciar em uma nova variável, eu vou em uma nova variável colocar a comparação entre os dois valores, que eu pego o segundo valor e faço menos o primeiro valor. Ok? Então, o primeiro valor de vec o segundo valor de vec, na verdade, é o próprio i mais 1,
porque ele inicia em 0, então já pode colocar aí mais 1. E o segundo valor que a gente subtrai seria o próprio i, que é o primeiro na posição vetor. Vocês entenderam? Que seria 7 menos 1, ok? E não 1 menos 7. Se for negativo, a gente confere e faz menos 1. Faz vezes menos 1 na variável distância, se ela for negativa. Caso contrário, passa direto por esse if, pula isso, armazena na posição i do vetor result qual é o valor em módulo. Dei uma opção aqui para vocês, que é o valor absoluto de math, que a gente também faz isso aqui em apenas uma linha, né? Um pouquinho mais fácil, mas tem que lembrar de dar um import aqui em cima. Ok? Bom, acredito que seja isso. Finalmente acabou a semana 4 e as férias também. Agora estamos na labuta. Bom, pessoal, até a semana 5. Valeu. Tchau, tchau.